1015. O que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante, sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, sem as angústias peculiares à inferioridade. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. Que quereriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideias de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Comentário. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos que, como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda, de que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas um, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver baixo nem alto no universo, teve-se de renunciar a situar o céu ainda nas nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. 1018. Em que sentido se deve entender esta palavra do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávido, porém, das coisas deste mundo e apegados ao bem da terra, os homens com ele não estão. Última pergunta do Livro dos Espíritos, 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão em si reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma nova geração. Então,
os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento ao mesmo tempo que trabalhando pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original. Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ázimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Resposta de São Luís, encerrando o capítulo